Fala galera de Jesus, tudo bom com vocês? Gente, tô aqui de novo, novamente, depois de um tempo, depois da correria, depois de tudo que tá acontecendo na minha vida que vocês não têm noção. E quando eu falo que vocês não têm noção é porque vocês não têm noção. Agora que deu uma acalmada, vim aqui gravar pra vocês, né, gente? Mas lembrando, novamente, que eu posso não ser constante aqui por enquanto. Talvez um dia, né, quando Deus me abençoar, eu puder trabalhar com a internet, amém. Pra isso você precisa se inscrever em nome de Jesus, né? Mas eu não sou constante totalmente aqui, mas no Instagram e no TikTok eu tô. Então, gente, me siga lá, porque tudo que Deus fala comigo assim de imediato eu jogo lá. Instagram, TikTok, coisa rápida, mas é a palavra de Deus pra sua vida. E aqui eu trago os assuntos mais profundos, como eu vou trazer hoje, algo que Deus falou comigo ontem, tipo assim, bem recente. Então, vamos lá. E o tema é: não abra mão do seu propósito. Eu quero falar sobre um cara que eu gosto muito na Bíblia, inclusive me identifico muito com ele, que é Pedro, né? Nós conhecemos a história de Pedro, né, gente? O discípulo mais turrão, mas o mais apaixonado por Jesus. Jesus teve que trabalhar muito no caráter de Pedro, né? Mas nós sabemos que deu resultado, porque depois Pedro se tornou quem ele se tornou, o apóstolo Pedro. E eu quero voltar um pouquinho depois de tudo que aconteceu, né, durante o ministério de Jesus. Né? Eu quero falar depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Um momento ali da história dele e Pedro, né? Que nós sabemos que depois que Jesus morreu, ressuscitou, tal, Pedro ele havia perdido a esperança em quem ele era. Havia negado Jesus, ele devia estar sentindo uma culpa tremenda e falou: acabou minha vida, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou voltar a pescar. E a gente encontra essa história lá no Evangelho de João. Pedro volta a pescar do nada. Só que aí, Jesus não desiste de ninguém, então ele vai atrás de Pedro, tirar ele do mar novamente, né? Porque ele já tinha tirado uma vez, então ele vai tirar novamente de ali Pedro do mar. E reafirmar o seu propósito. Gente, olha só que coisa maravilhosa. A primeira vez que Jesus encontrou Pedro foi no mar pescando e Jesus fez a pesca maravilhosa. E de novo no Evangelho de João, quando Pedro ele volta a pescar, Jesus faz a mesma coisa, vai até o mar, multiplica os peixes, tipo assim, lembrando Pedro: Pedro, volte ao primeiro amor, eu estou aqui, estou vivo, eu estou aqui para te dar esperança, estou te encontrando de novo. Então Jesus estava fazendo Pedro voltar àquele encontro, aquele primeiro amor, e se lembrar que a esperança não havia se perdido, porque Jesus estava vivo. E aí a gente lembra também de tudo que aconteceu depois, que foi aquela passagem onde Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, né? Ele reafirmando quem Pedro era, o propósito dele. E eu quero ler calmamente com vocês esses versículos pra gente entender, né, onde nós queremos chegar hoje. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Olha só, gente, Jesus lembrando ele do propósito dele. Quando ele chamou Pedro pela primeira vez, ele disse: você será pescador de homens. E agora Jesus diz: você deve cuidar das minhas ovelhas, do meu rebanho. Você deve ser o líder delas. Eu estou te chamando para isso. Para as 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus está reafirmando 3 vezes quem ele chamou Pedro para ser. Versículo 18. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Olha só, gente, Jesus estava mais uma vez falando mais sobre o propósito de Pedro. Pedro, você vai morrer glorificando a Deus. O tipo de morte que ele ia glorificar a Deus, então quer dizer que ele vai morrer dando glória a Deus, ele vai ter uma vida que vai dar glória a Deus. E aí, o que Pedro faz? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, João. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a este? Respondeu Jesus:
Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Gente, vocês entendem o que está acontecendo aqui? Jesus está falando coisas maravilhosas e mistérios sobre a vida de Pedro, sobre como ele iria glorificar a Deus, sobre o seu propósito. E Pedro nem responde. Pedro fala assim, tá, Senhor, mas e quanto ao João? O que vai ser da vida do João? Gente, e Jesus dá tipo um corte de Pedro, né? Tipo, Pedro, se eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, o que você tem a ver com isso? Siga-me, eu tô falando com você. Quanto a você, siga-me. Gente, vocês entendem isso? Pedro estava desviando o olhar do propósito dele. Ele estava se distraindo. Jesus estava, tipo, literalmente dando o chamado dele para ele. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que Pedro se distrai. Vocês lembram quando Pedro estava andando sobre as águas com Jesus, estava olhando para o propósito que era Jesus, confiando em Jesus, ele passa a olhar para o lado, para outras coisas e ele afunda. Ele afunda. Então Pedro tinha essa mania de se distrair de Jesus, do seu propósito. Mas Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, quanto a você, eu tô falando de você, siga-me. Vocês entendem? Quantas vezes nos distraímos do nosso propósito com coisas do dia a dia, com ofertas, oportunidades que a gente sabe que não são da vontade de Deus? Quantas vezes nos distraímos do nosso propósito, deixando de buscar a Deus, deixando de ler a palavra, de fazer um jejum? Quantas vezes a gente se desvia do caminho, que é esse o caminho que Deus fez para nós, a gente se distrai, se esquece. Quando a gente faz isso sem a gente perceber, a gente está abrindo mão do que Jesus tem para nós, do nosso propósito. E Jesus está falando para nós hoje como ele falou para Pedro, quanto a você, siga-me. Eu estou falando de você, estou falando com você. Quantas vezes a gente não olha para o propósito do outro, que nem Pedro preocupado com o de João. Ah, mas porque fulano prega, porque fulano isso, porque fulano aquilo, fulano já tem tantos anos, já fez tantas coisas no reino de Deus. Tá, mas Deus está falando com você. É a sua história. Deus tem histórias diferentes para cada um. Não olhe para os outros, olhe para você, para o que Deus tem para você. Gente, eu era assim. Às vezes eu perguntava, ai Senhor, mas tal pessoa tem tal dom. Ai Senhor, mas tal pessoa faz tal coisa. Ai Senhor, mas tal menina tem a minha idade já e já fez isso, já viajou aquilo, pregando, fazendo aquilo e tal. E Deus falando para mim, mas é sobre você que eu tô falando. Eu tenho um chamado para você diferente do deles, do delas. É a minha história com você, sobre você. Para de olhar para os outros. É a mesma coisa que Jesus estava falando com Pedro. Então não abra mão do teu propósito, não se distraia com os outros, não se distraia com outras coisas, com outras oportunidades, não deixe de buscar a Deus e seguir em frente ao teu propósito. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida palavra abençoada e que ela tenha falado com você. Em nome de Jesus. Gente, prometo voltar com os vídeos aqui sempre que eu puder. Deus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.